Corinthians. Aqui está João Paulo Capelanes para as informações do Corinthians. Tem gente chegando no timão, Capelanes. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo Capriotti. Abração especial pro ouvinte Bandeirantes. Antes de falarmos aqui do Fábio Santos, Capriotti. Sim. Política já é duro, né, Capri? Política? Depende, né? É uma coisa que não dá pra gente se livrar muito dela, né? Não dá. É necessário, né? E política no futebol é ainda pior, né? Essa é terrível, né? Essa porque é terrível. não é a política partidária, mas é a política do futebol. Eu né? até fiz questão de abrir meu boletim sobre o Corinthians fora de campo, porque hoje nós teríamos a reunião que ia definir a aprovação ou reprovação das contas do clube de 2019. Agora há pouco, a reunião foi adiada, suspensa, sem data prévia para que haja novamente o encontro. Por falta de segurança, alguns conselheiros que registraram boletins de ocorrência, o famoso BO, né, Capri? Que eles foram registrar porque foram ameaçados por algumas pessoas, porque vazou o voto prévio deles nessa aprovação ou reprovação das contas. Então hoje, que seria um dia fundamental para o destino do Corinthians e que certamente, Capriotti, você com a sua experiência sabe ainda melhor do que eu, certamente impactar diretamente nas eleições do dia 28 de novembro, a presidência do clube, não só do presidência do clube, mas do Conselho Deliberativo. Essa reunião foi suspensa, repito, não há uma data, mas haverá sim a tendência, este encontro presencial na Neoquímica Arena, ou até, quem sabe, no Parque São Jorge, como tradicionalmente aconteceu ao longo dos últimos anos, para que esses conselheiros possam se reunir e aí, ou aprovar ou reprovar as contas do clube de 2019, e aí, consequentemente, isso realizado, aprovado ou reprovado, para que aí sim a eleição do dia 28 de novembro aconteça sem nenhum tipo de problema. Era uma data tão importante, tão fundamental para a história do clube, mas que vai ter que dar uma seguradinha, viu, Capri? Mas tá lá na cara que isso ia acabar acontecendo. A gente falou semana passada, né, aqui que poderia acontecer, né, Capri? Tá lá na cara, porque tem muito interesse nessa eleição do Corinthians, muito interesse, muita questão financeira. Isso aí vai ter gente sendo ameaçada aí, barbaridade ainda, uma vergonha, né? Agora, o colégio eleitoral tem que analisar, observar tudo isso direitinho, né? E na hora do voto lá, votar direito, né? Votar direito. O que é votar direito, né? Então, eu não sei também o que é votar direito, né? Isso está nas mãos do sócio do Corinthians e quem vai votar lá. Exato. Tem que ter o bom senso de enxergar o que é melhor pro clube. Na real, o Corinthians tinha que ter o bom senso com a história democrática que tem, de tomar vergonha na cara logo, todos os conselheiros se reunirem e, de fato, colocarem o sócio torcedor para ter direito ao voto, né? Que é uma coisa que, quando é tratada internamente no Parque São Jorge, todo mundo se assusta e ninguém trata isso aí como deveria ter sido tratado e como é tratado em alguns clubes do futebol brasileiro, como Bahia, Internacional e tantos outros. Mas enfim, reunião suspensa ia acontecer na Neoquímica Arena hoje às 7 horas da noite. Como falamos aqui nos Donos da Bola na semana passada, havia uma grande expectativa que essa reunião fosse suspensa, adiada, coisa que aconteceu. Neste momento não haverá essa reunião hoje à noite na Neoquímica Arena. E para falar sobre Fábio Santos, que não tem nada a ver com isso, já será apresentado de forma oficial, jogador que aos 35 anos assinou o contrato até o fim de 2021 e a tendência, Capri, é que seja titular nos próximos jogos. Não amanhã contra a equipe do Vasco, até porque acabou de chegar, tá conhecendo o grupo, mas o Mancini foi um pedido do próprio treinador que gosta desse jogador, da liderança desse atleta, e ele já vai dar entrevista coletiva 2 horas da tarde. A gente vai colocar aqui na programação da Rádio Bandeirantes. E rapidinho, uma possibilidade, ainda remota, eu conversei com alguns membros da comissão técnica do Corinthians, que entendem que o Casares não tem condições de atuar 90 minutos. Até por isso ele não vem sendo titular. Mas por necessidade, já que o Otero está suspenso pelo 3º cartão amarelo no jogo de amanhã contra os vascaínos no Rio de Janeiro, há uma pequena possibilidade do Casares iniciar o duelo. Tem treino hoje, a definição, a viagem, e a gente informa mais tarde aqui na programação esportiva da Bandeirantes, Capriotti. O Corinthians está de olho em zagueiro também? Ou já... O quê? Tá procurando o zagueiro também. Procurando, Capri. Tentou o Rodrigo Moledo, até conversei com o empresário do Rodrigo Moledo, descartou qualquer possibilidade, a multa rescisória é alta, o Inter não quer emprestar e o Corinthians, se fosse contratá-lo, ele tem contrato até o fim de 2021, é inviável. O Corinthians tentou beliscar o Gabriel, lembra dele? Gabriel passou pelo Botafogo, Atlético Mineiro, tá lá no banco. Lembro não. Não lembra dele? Não. O Gabriel zagueiro. Fez até uma temporada decente no ano retrasado pelo Botafogo, foi contratado pelo Atlético Mineiro.
Também acho que não encheu muitos olhos o Sampaoli, tá no banco de reservas porque o Rabelo e o Hever são os titulares. Corinthians tentou, mas também não rolou. Então agora o Wagner Mancini tá de olho no mercado também. O Corinthians vai contratar e quer contratar um zagueiro titular, porque não bota fé no Bruno Mendes, não. E nem no Marlon, né? O Marlon também, vou falar. Também não dá, Ele era reserva semana retrasada do Cruzeiro. Então, mas e aí você, no jogo contra o Flamengo, né, você já saca que não dá. O Marlon é no máximo um terceiro reserva ali pro Corinthians, hein? No máximo. Tanto é que ele já tinha passado por lá e não tinha deixado saudade. E com outros treinadores, com Carille, com Coelho, com o Thiago Nunes, poderia ter voltado como voltou o Gustavo Silva, o Mosquito, né? Então, de fato, o Marlon não vai ter vida longa no Corinthians, não. Agora, o Bruno Mendes, eu queria vê-lo um pouquinho mais. Um pouco mais. Ele foi tão juvenil lá no jogo contra o Atlético Paranaense, mas eu queria vê-lo um pouquinho mais. Agora fico também com uma certa dúvida, porque vários treinadores passaram lá no Corinthians, trabalharam com ele e ele não foi titular em momento algum. Então alguma coisa acontece com esse rapaz. Tem alguma coisa. Eu sempre trouxe aqui, que agora é impossível, né, Capri? A gente não tá acompanhando o dia a dia do treino, o dia a dia do clube, porque a pandemia tá aí, né, normal. Mas o Bruno Mendes nunca me chamou a atenção, Capriotti. Até alguns ouvintes aqui na Rádio Bandeirantes me perguntavam: e o Arauz, por que não tem chance? Aí eu fazia questão de filmar, publicar nas redes sociais da rádio, nas minhas pessoais, e de fato o Arauz ele não rende absolutamente nada nos treinamentos. Até por isso, mais uma vez, agora com essa possibilidade aberta, porque você sabe, Capri, a regra, você só pode inscrever 5 jogadores gringos. E o Arauz, nos últimos jogos, ele foi preterido, não foi nem colocado pelo Coelho e muito menos pelo Wagner Mancini. Mas há uma possibilidade dele retornar à lista de relacionados com o Otero fora, suspenso pelo cartão amarelo. Coisa que eu particularmente não acredito, porque o Arauz, pelo que me passa, não tá rendendo nada. Valeu, Capelanes! Valeu! João Paulo Capelanes e as informações do Corinthians aqui nos Donos da Bola. 12h56, quero reforçar o convite para você estar conosco hoje a partir das 18 horas. Às 6 horas eu estarei aqui comandando o Concentração. Concentração de Santos de Defensa e Justiça. E aí a gente já emenda depois com o segundo jogo entre São Paulo e Binacional. Serão 2 partidas, 2 jogos nesta noite de terça-feira que a Bandeirantes vai transmitir. Rapidinho aqui, porque chegou a informação aí, João. Não, é bem rapidinho. O presidente André Sanches acaba de se pronunciar em relação a essa reunião suspensa. Ele fala o seguinte, abre aspas: lamentável que o Conselho Deliberativo seja obrigado novamente a adiar uma votação importante. Tudo isso por causa de membros que usam escracho na internet para fazer pressão política na base da ameaça. Esse vale tudo só prejudica o Corinthians. Palavras do presidente André Sanches. Bom, aí, nas mãos dos sócios e dos conselheiros, a eleição do Corinthians. Escolham direitinho aí, façam a melhor escolha para um time que está agonizando na tabela e no cofre também. 12h57.